Querido concurseiro, vamos continuar a nossa aula sobre licitações, a Lei 14.133 de 2021. Caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer assunto dessa lei, que não seja a aula de hoje, desempate na licitação, já se inscreve no canal, deixa seu like e na descrição tem uma playlist completa com todas as aulas sobre desempate da licitação. Recomendo muito que você acesse para nunca mais ter dúvidas e nunca mais errar conteúdo no seu concursinho, beleza? Vamos falar hoje sobre desempate na licitação. Meus queridos, a lei estabelece critérios sucessivos de desempate na licitação, nas situações em que os critérios de escolha previamente definidos no edital não sejam suficientes para a seleção de uma única proposta vencedora. Ou seja, o nosso legislador, ele definiu critérios sucessivos para que possa ser realizado o desempate. Assim sendo, então, os critérios de desempates estão definidos legalmente e são critérios sucessivos e não alternativos. Ou seja, a administração deve analisá-los na ordem em que foram estipulados na lei, não podendo escolher qual pretende utilizar. Ou seja, tem o primeiro item, tem o segundo item e esta ordem deve ser mantida. O legislador não pode escolher o terceiro item, por exemplo. Ele tem que ir primeiro, não foi atendido o primeiro, vamos para o segundo. Não foi atendido o segundo, vamos para o terceiro. Beleza? Então o primeiro item é a disputa final. Meus queridos, a disputa final, ele representa a apresentação de novas propostas após a classificação. Houve a disputa e houve o empate, tem uma disputa final com novas apresentações, beleza? O segundo item é a avaliação de desempenho. Nisto é analisado o desempenho contratual prévio dos licitantes, analisando o cumprimento de cláusulas e atendimento das necessidades contratuais em ajustes anteriores, ou seja, em momentos anteriores a essa licitação. O terceiro item é o programa de equidade de gênero, onde o que é observado é se a empresa ela tem uma equidade de gênero entre homens e mulheres. Para isso, é analisado o quadro de funcionário e os programas também da empresa. O quarto item é o desenvolvimento de programa de integridade, conforme determinado pelo órgão de controle. Ressalta-se que o programa de integridade é programa específico de compliance, com foco no respeito às regras gerais da administração pública, com o intuito de evitar as práticas de atos ilícitos regulados pela Lei 12.846 de 2013, ou seja, aquela empresa que tem um programa anticorrupção. Querido concurseiro, caso nenhum desses critérios seja idôneo a desempatar a licitação, a lei determina que o desempate será com base no critério de preferência a seguir. Vamos lá. Primeiro, estabelecida no local da licitação, ou seja, aquela empresa que está estabelecida no local de licitação vai levar para casa essa oportunidade incrível de licitar. O segundo ponto é para empresas brasileiras. Caso não tenha nenhuma estabelecida no local da licitação, as empresas brasileiras elas precedem as empresas internacionais. 4. As empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento no Brasil e consigam provar, ou seja, se ela não é brasileira, se ela não é no local de licitação, mas ela investe em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, ela também tem preferência na ordem de licitação. E o quarto ponto são aquelas empresas ecológicas, ou seja, aquela empresa que prova, exatamente, ela tem que provar práticas de mitigação por meio de utilização de tecnologia que reduza a produção de gases poluentes nos termos da Lei 12.187 de 2009. Este é o quarto ponto. Meus queridos, o legislador também trouxe algumas opções, algumas vantagens para micro e pequenas empresas, qual seja, a Lei Complementar 123 de 2006, em seu artigo 45, inciso 1º, estabelece que as micro e pequenas empresas mais bem classificadas poderão apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Ademais, em igualdade de condições, caso a microempresa apresente uma proposta até 10% superior à proposta vencedora, a lei considera ter havido empate na licitação. O artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006 dispõe: entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais até
10% superiores à proposta mais bem classificada. Ou seja, existem mecanismos de vantagem para pequenas e microempresas, tá bom? E por fim, o artigo parágrafo 2º da Lei Complementar dispõe, na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no parágrafo 1º desse artigo será de até 5% superior ao melhor preço. Ou seja, existem diversas vantagens para a micro e pequena empresa. Então, se cair na sua prova, se cair no seu concurso que existe vantagens para a micro e pequena empresa, só procurar qual é essa vantagem, porque com certeza vai ter. Meus queridos, encerramos mais uma aula e bora para a próxima sem mais delonga. Clica na playlist para você acompanhar todas as aulas sobre licitações do direito administrativo.